Fala pessoal, mais um vídeo essa semana, mais um vídeo para edificar a minha e a sua vida, porque da mesma forma que eu edifico a sua vida, é edificada a minha vida. Por isso que o rio flui, o rio vem do alto e flui, e ele tem que se espalhar, ele tem que fluir sobre a minha e sobre a sua vida. Assim como o amor que ele derramou, que está em Romanos 5, em nossos corações. E não dá para ficar sobre você só esse amor, você tem que transbordar esse amor de Jesus. Você pode me perguntar por que eu não paro de gravar, não paro de falar, tem tido poucas visualizações, porque não é para mim, é para a glória do Senhor. E eu também não paro porque é uma palavra sobre isso. Há uma palavra sobre isso que eu estou fazendo. Assim como havia uma palavra sobre a vida de Pedro. Porque mesmo Pedro negando a Jesus, mesmo Pedro tentando de todas as formas demonstrar amor para Jesus, querendo falar publicamente, na hora que mais precisou, ele correu, ele fugiu. Mas Jesus não precisava se sentir amado com Pedro falando a ele, ou querendo demonstrar. A forma com que Jesus mostra que ele se sentia amado era quando João reclinava a cabeça no seu peito. Isso fazia com que Jesus se sentisse amado. Eu não sei se você tem se sentido amado pelo Senhor, mas Ele te ama, porque quando Ele ressuscita, Ele volta e fala para Pedro: tu me amas, Pedro? Ele pergunta 3 vezes, e na terceira vez Pedro se entristece, porque ele está falando: Pedro, eu não estou falando de um amor de pai para filho, eu não estou falando de um amor de namorados, de maridos, eu estou falando de um amor ágape, um amor que, independente do que você faça, não vai me fazer te amar menos. É esse amor que Paulo diz lá: quanto mais eu me desgastar, eu me deixarei desgastar, e se vocês me amarem menos, eu vos amareis. Mas é por isso que eu continuo falando nesse vídeo, é por isso que eu continuo essa obra, esse processo, porque eu quero alcançar o seu coração. O tema dessa semana é: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A palavra dele é a verdade. Isso daí está em João 17. É uma das melhores orações de Jesus. Uma das orações mais maravilhosas que eu acho na Bíblia é João 17. Quando ele ora antes de subir ao Pai. Mas eu não vou ler hoje João, vou deixar o João para sexta-feira. Hoje eu quero ler Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Versículo 21, que diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Jeremias aqui, ele passou por um processo terrível. Ele estava junto no cativeiro, na Babilônia, e ele era um dos poucos que resistiam para falar o que Deus queria. Os homens queriam ouvir coisas que agradavam os seus ouvidos, mas Jeremias insistia em falar aquilo que Deus mandava ele falar. Mesmo ele relutando no começo do ministério dele, querendo ser sacerdote, porque o pai era, mas ele disse: não, por profeta te constituís as nações, não sacerdote, você é profeta. Então ele, mesmo relutando, ele vai para o seu chamado, ele começa a profetizar, ele é preso, ele sofre cadeias, ele sofre prisões. Mas ele termina dizendo assim, depois quando ele escreve Lamentações: converte-nos a ti e seremos convertidos. Santifica-nos na tua palavra, a tua palavra é a verdade. O que eu quero dizer com tudo isso é que há uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Não adianta você fugir, se debater para onde você quer, tentar fazer a sua vontade. Há uma palavra sobre você. Pedro tentou fugir, tentou voltar a pescar, porque ele negou Jesus, porque ele havia declarado para todo mundo ouvir que ele amava Jesus. Mas isso não foi suficiente. Ele cortou a orelha de um soldado tentando provar que ele morreria por Jesus. Mas na hora que era preciso ele ir com Jesus, ele fugiu, ele correu. Mas Jesus, quando ressuscita, ele fala assim: avise aos discípulos e a Pedro, ou fala: aquilo que eu disse que ia acontecer é uma palavra, eu estou entregando uma chave na sua mão, Pedro. O Senhor tem te entregado uma chave para você fluir no reino dele, para fluir na vontade dele, para fluir nas coisas que ele escreveu para você, mas você resiste em voltar a pescar. Você resiste em fazer a tua vontade. Mas Jeremias está dizendo assim: converte-nos e seremos convertidos. Converte-nos e seremos convertidos. Faz como antes.
Eu não sei quanto tempo você está na igreja, ou se você já foi um dia a uma igreja. Eu não sei quantos anos você tem, mas essa palavra quer te alcançar, quer alcançar o teu coração, para que você se converta o seu coração somente a Ele. Que seja uma conversão tão sobrenatural, que seja notória aos olhos daquele que dizem que você não é nada. Às vezes você fica cobrando, insistindo para que as pessoas se convertam, mas há algo dentro de você que precisa ser mexido, que precisa ser transformado. Eu não sei se você já percebeu quando você fala, eu ouvi isso de um pastor, eu achei isso sobrenatural. Eu não sei se você, quando você fala, quando você ouve a sua voz, você ouve ela diferente, você escuta diferente. É porque quando você fala, você ouve ela de uma forma, porque quando você fala, mexe com toda a sua estrutura óssea do seu lado de dentro. Então por isso quando você fala do lado de fora, você ouve a sua voz diferente. O leão, ele é o rei da selva por alguns motivos. E um dos motivos é que quando ele ruge, quando ele dá o seu rugido, ele mexe com a estrutura óssea dos outros animais e parece que ele está rugindo dentro deles. E esse é o leão, por isso que Jesus é o leão. Porque quando ele fala, ele mexe dentro de você, ele mexe dentro da tua estrutura óssea e você fica estremecido, você teme e treme diante dele, porque ele é o leão, ele é o leão, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o leão que vai vir depois, no final ele vai vir como um leão com a sua ira, inconformado, indignado com a falta de arrependimento dos homens. Então, como Jeremias disse, eu digo para você, se converta hoje. Peça ao Senhor para que Ele converta o seu coração somente a Ele. Que Ele converta a sua adoração somente a Ele. Para que Ele te santifique na verdade, na palavra. Você só pode ser santificado através dessa palavra. Você que nunca foi numa igreja, nunca conheceu Jesus, eu estou apresentando Ele, é essa palavra. Ele vive. Você que está há anos dentro da religião, achando que está convertido, tentando mudar as pessoas, comece a mudar você dentro de você. Comece a ouvir o rugido do leão, para que ele mexa com suas estruturas ósseas, para que você se sinta estremecido e converta-se a Ele. Sim, converta-se a Ele. Oh, aleluia. Pai, eu oro para que, como um leão, o Senhor ruja dentro dessas pessoas. Eu oro, Senhor, para que como leão elas sintam dentro delas, Senhor, o rugido e sintam estremecidos com a Tua glória, com a Tua presença, com a Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, eu não quero alcançar números fazendo esse vídeo, mas eu quero alcançar corações quebrantados, corações contritos, porque um coração quebrantado e um coração contrito, o Senhor não rejeita, Senhor. Eu quero alcançar corações para que o Senhor diga, como disse a Abraão, ande na minha presença e serás perfeito, eu vou te ver perfeito. É somente na presença, na sua presença, que o Senhor pode nos ver perfeitos, Senhor. Oh, converte-nos a Ti e nós seremos convertidos. Senhor, como disse Abacuque, faça como o Senhor fez nos tempos antigos. Aviva-nos no meio dos anos. Oh, Senhor, há pessoas com anos de igreja, anos de ministérios, estão se sentindo frias, mortas, Senhor, mornas e se esfriaram, procurando pessoas, alguém. Oh, mas o rio flui do alto, é do alto que devemos olhar, Senhor. O Senhor diz na Tua palavra para olharmos para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. Paulo também disse, buscai as coisas do alto, é de lá, Senhor, tudo é puro, tudo é honesto, tudo é verdadeiro. Oh, Ramandarabashê, eu oro para que o seu coração seja tocado nessa manhã, nesse dia de hoje, nessa semana, você seja pego de uma forma sobrenatural e o leão ruja de dentro de você e você fique estremecido com a glória do Senhor Jesus. Aleluia, seja cheio, seja tocado por esse poder e por essa glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja pego por essa palavra hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha um excepcional dia, uma excepcional semana, em nome de Jesus.